Se inspire nesse movimento. Saúde, bem-estar e acolhimento. Se inspire nesse movimento. Saúde, bem-estar e acolhimento. E aí, pessoal, tudo certo? Mais um Momento SBA chegando para vocês. E hoje, né, nós estamos novamente aqui com essas carinhas bem conhecidas por vocês. Nós estamos aqui com a nutricionista Ana Blege, que vai estar conosco hoje, também compartilhando seus conhecimentos, assim como nosso farmacêutico, o Michael Scheffmacher, que também está aqui conosco. Muito obrigado pela participação de vocês, a colaboração de vocês aqui com a gente. Hoje, pessoal, nós vamos estar falando sobre um tema que é bastante comentado aqui por nós nas entrelinhas, né? Ele cruza com vários assuntos que nós já conversamos com vocês e de suma importância, que é o combate à hipertensão arterial. Como nós podemos fazer para prevenir, né, contra essa doença, que é uma doença silenciosa, que por muitas vezes a gente identifica lá quando começam a aparecer os sintomas. Então aqui nós vamos fazer essa casadinha aqui entre o nosso farmacêutico e a nossa nutricionista para levar informações, conteúdos super importantes para vocês. Então fiquem conosco aqui durante toda essa nossa programação aqui. Então, muito obrigado Ana, obrigado Misha por estarem aqui. Prazer, satisfação novamente, Charles. Ana, obrigado. Quero agradecer também, né, mais uma vez aqui nesse momento, podendo passar um pouquinho de conteúdo, né? Show de bola. E eu já quero saber de vocês, né, porque muita gente fala sobre hipertensão, mas o que seria a hipertensão arterial? O que caracteriza, né, essa condição? Charles, a hipertensão é um assunto bem interessante. A gente hoje consegue perceber que a hipertensão está dentro de nossas casas. Tipo, eu sou um exemplo disso, minha família ela tem hipertensão, meu pai ele é hipertensivo e ela está tão próxima que às vezes a gente não consegue nem explicar o que é. Se eu chego e pergunto para alguém o que é hipertensão, pode ser que fique uma dúvida. E a hipertensão, ela geralmente a palavra hipertensão, ela é associada com estresse, com ansiedade, com essa nervosismo, e realmente essas situações causam uma hipertensão. Mas em termos científicos, hipertensão, ela está atrelado com uma pressão elevada, persistente. Então ela é perpétua, ela sempre vai ficar alta, né? E a hipertensão ali, quando ela está sempre alta, o que vai causar? Pressão alta, que é o que a gente conhece hoje, né? Então a hipertensão é a pressão alta elevada nas nossas artérias. A pressão das artérias, né? Então, esse fluxo que vai e tem contato com as nossas artérias, elevando a pressão, né, nesse vaso. E aí, eu queria já começar perguntando também para vocês, o que pode ser considerado, quem pode ser considerado hipertenso? Quem é hipertenso? Que a gente pode considerar e falar assim, não, isso não somos nós, né? Não cabe a nós emitir esse diagnóstico, sempre lembrando que diagnóstico é um papel exclusivo do médico, né? Dentista, veterinário, mas nesse caso do diagnóstico aí de hipertensão, isso é baseado aí numa conduta médica, que normalmente é diagnosticado como hipertenso. Charles, é até interessante, eu gosto até de falar um pouquinho e explicar sobre com relação ao nosso corpo, porque a hipertensão, o nosso corpo ele faz o controle da hipertensão, ele consegue aumentar e consegue reduzir a pressão. Isso é um mecanismo até de defesa. A nossa pressão ela eleva quando a gente está em modo fuga ou luta. E esse modo fuga ou luta, ele vai causar um aumento da hipertensão que muitas vezes é de forma natural, que é um dos casos que eu coloquei aqui, que é em relação ao, um exemplo, o estresse, né? Ou a redução quando a gente está descansado, chega próximo da noite, a pressão vai relaxando, vai produzindo mais hormônios, a gente vai conseguindo ficar mais relaxado, nossas artérias, nossas veias, elas dilatam, a gente tem um relaxamento. A hipertensão, uma pessoa que é considerada hipertensa, ela vai ter uma pressão, geralmente ali, linear, acima de 14/8. Então, ela fez um diagnóstico médico, o médico fez uma avaliação e foi diagnosticada através de
aferição da pressão arterial, que é a porta de entrada para um diagnóstico, que hoje a aferição da pressão arterial pode ser feita, um exemplo, na farmácia mesmo, né? A gente realiza monitoramento, faz encaminhamento para o médico, e o médico vai dar os próximos passos, que ele vai entrar um mapa, vai entrar a análise do coração, vai entrar exames de sangue. Então tem uma série de passos e processos para chegar no diagnóstico da hipertensão. E uma pessoa se tornando hipertensa, ela já vai entrar com um tratamento medicamentoso, né? E muito disso também, além desse tratamento medicamentoso, eu acho que tem uma ligação muito forte também com esse acompanhamento nutricional, né? Eu acho que a gente consegue, depois de diagnosticado, vamos trabalhar assim, depois de diagnosticado um paciente hipertenso, a gente consegue fazer um monitoramento e regular isso também através da alimentação, não só com a medicação, né? Charles, não só a alimentação, existem vários fatores, né, dentro da rotina do indivíduo que vão conseguir controlar, né? Então, existe o fator da alimentação, né? Existe também a questão de praticar atividade física, hidratação, né, hábitos saudáveis. Então, com relação à alimentação, consumir alimentos como frutas, verduras, né, garantir essa quantidade diária, garantir aí dentro da alimentação grãos, principalmente os grãos integrais, incluir na alimentação as oleaginosas, né, que trazem aí então um balanço, né, de uma carga de potássio que vai controlar e fazer o balanço de sódio e potássio. Então, a alimentação está totalmente atrelada ao benefício, né, de então estar controlando essa questão da pressão arterial. Tem dentro desse cuidado, Ana, existem alimentos que devem ser evitados por pessoas que possuem já um diagnóstico de hipertensão? Com certeza, Charles. A gente sabe, então, que o sódio, ele é um fator que eleva ainda mais a pressão arterial, né? Então, todo alimento que tem uma carga grande de sódio, ele vai ser um inimigo da hipertensão, né? Então, os alimentos embutidos, os alimentos industrializados, aqueles alimentos industrializados, então, que dentro do processo da indústria, eles incluem o sódio, então, são alimentos que vão ter que ser retirados da alimentação, né, de uma pessoa hipertensa. Então, no caso, seriam esses alimentos. E daí, pegando um gancho com isso, Michel, também tem alguns medicamentos, né, que devem ser evitados, lógico, deixar bem claro aqui que isso é uma decisão e uma conduta médica, né, então tudo que for relacionado à terapêutica ali, medicamentosa também, por mais que tenha a orientação, nossa orientação como farmacêutico, a conduta é uma conduta médica, né? Mas tem medicamentos que eles têm um grau de elevação da pressão arterial mais potente, né? E que precisam ter um cuidado especial. Sim, Charles. Hoje, atualmente, a gente está entrando numa época de inverno, principalmente onde vai se ter um uso elevado de antigripais, porque é consequência da sazonalidade, né? E chamar atenção com relação à antigripal, porque a gente está entrando nessa sazonalidade de inverno. O antigripal, ele tem algumas substâncias que vai causar o aumento da hipertensão, vai causar o aumento da tua pressão. Então, uma pessoa que ela já é hipertensiva, ela já tem o diagnóstico e ela vai fazer o uso indiscriminado, o uso sem uma orientação adequada, sem consultar o farmacêutico ou o médico, ela pode ter crises hipertensivas. Então, a pressão vai ficar oscilando. Ela vai dar uns picos e isso vai causar o quê? Tipo, o coração vai ter um esforço maior para trabalhar, vai dar dor no peito, vai começar a sentir uma tontura, uma dor de cabeça. Então, um dos itens principais agora no inverno é o antigripal. Outros medicamentos também se tem anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios também podem ter o aumento da pressão arterial. Anticoncepcionais, os contraceptivos também vai ter essa importante regulação da pressão arterial. E corticoides também, eles vão entrar nessa gama de medicamentos que alteram a pressão arterial. Por isso que é importante em qualquer tipo de conversa, né, seja com o seu profissional médico, seja com o farmacêutico, que seja dito, né, quando se tem pressão arterial, que seja informado também dessa patologia ali, desse diagnóstico, para que tenha sempre essa orientação a respeito dos medicamentos, né?
E, Charles, e isso é muito interessante porque hoje na farmácia a gente possui um painel de saúde, né? Um painel de alimentação, que o paciente ele chega na farmácia, sendo com uma prescrição, ou seja, buscando algum tipo de orientação, ele vai ter um painel lá gigante, grande, com dicas, com produtos, com ordem, cronogramas de alimentação, que vai ter, a Ana falou do sódio. Por que a gente precisa evitar ou reduzir o consumo do sódio? O sódio em excesso ele vai ter uma retenção de água, a retenção de água vai aumentar o líquido, com consequência, aumentando o líquido no nosso corpo, vai aumentar o fluxo sanguíneo, e com o aumento do fluxo sanguíneo vai causar o aumento da pressão arterial. Então, nosso sistema, ele é um mecanismo tão perfeito que é um ecossistema que tudo vai influenciar. Então, se eu consumo mais sódio, vai aumentar a minha retenção de líquido, vai aumentar a minha pressão arterial. E por que muitas vezes se coloca, que nem os alimentos que a Ana citou ali, que é bom para controlar, o magnésio, potássio. O magnésio, ele vai ter uma ajuda ali na musculatura lisa do nosso corpo. Então, consequentemente, vai fluir melhor o sangue na nossa corrente sanguínea. O potássio, ele é um antagonista, ele é um inibidor do sódio dentro das nossas células. Consequentemente, vai estar auxiliando também na excreção do sódio e, consequentemente, eliminação de líquidos, né? E redução da pressão arterial. Tem outro produto também que é um alimento, mas também pode ser feita uma suplementação com um acompanhamento médico, é o cálcio. O cálcio ele também ajuda nos batimentos cardíacos e ajuda a redução do sódio, do sal, internamente, dentro das nossas células. E esse painel ele vai ajudar a, primeiro, chamar a atenção, porque uma pessoa, para conseguir ter a mudança assim, de comportamento para controlar ou para prevenir uma hipertensão, ela precisa ter consciência do que ela tem, entender qual que é a patologia ou o que ela vai estar prevenindo. E a gente, na farmácia, chamando a atenção com hábitos saudáveis, chamando a atenção com uma alimentação adequada, uma alimentação regrada, é o primeiro passo para mudar um estilo de vida de um paciente. É legal você trazer isso, Misha, até mesmo para a gente poder conectar, né, Ana? Que sentido faz ter um painel da saúde falando de alimentação dentro de uma das nossas farmácias? Assim, por que é importante ter essa ligação? Qual que foi, né, o princípio da ideia para que a gente colocasse esses painéis da saúde, que a gente tanto fala, dentro das nossas unidades de farmácia? Então, né, um pouquinho do que o Misha trouxe, o intuito desses painéis é justamente trazer a consciência, a nível de consciência, a nível de estímulo ao nosso cliente, né? Qual seria o padrão de uma alimentação saudável, como compor um prato saudável, o painel traz essa informação. Então, a gente poder passar para o nosso cliente como ter um estilo de vida mais saudável, então evitar aí, né, doenças que venham a precisar de um tratamento com uma medicação específica. Então, justamente para trazer essa qualidade dentro da alimentação do nosso cliente, evitando o uso de medicamentos. E assim, né, é importante ressaltar que esse painel também, o intuito dele é justamente a gente falar de prevenção, né? A gente falar para o pessoal que há maneiras de se prevenir em relação a várias doenças crônicas, entre elas a hipertensão, caso eles venham a adotar alguns hábitos saudáveis, mudar por muitas vezes o seu estilo de vida ali. E assim, né, gente, não significa que se ele seguir passo a passo aquilo, ele nunca vai ser hipertenso, né? Deixar muito claro isso. Aqueles passos, aquelas orientações é para que a gente consiga minimizar o risco de vir a desenvolver uma doença, né? Como a hipertensão. Então, é uma medida realmente de tentar trabalhar a prevenção de fato ali em loco, no momento que ele já está indo na farmácia, por muitas vezes para comprar o medicamento mesmo, né? Então, a gente conseguir fazer essa conscientização, esse trabalho com esse cliente. Até porque, né, Charles, a alimentação, a gente fala muito nos nossos encontros aqui, ela é algo a longo prazo, né? É a forma como eu conduzo hoje a minha alimentação para eu conquistar passos lá na frente, né? E não é somente a alimentação, as doenças, elas estão também linkadas a vários outros fatores. Existe o fator genético, existe o fator de atividade física, como a gente falou, existe a alimentação, existe a questão do tabagismo também. Então, né, a alimentação é um deles, né? De tudo aquilo que a gente tenta passar aqui, a alimentação é um deles, né? E aí,
Ô Michel, pressão 12/8, né? Dizem por aí que né? Tem muitos estudos que agora estão atualizando essa informação do 12/8, 120/80, mas essa é considerada a pressão, uma pressão normal, uma pressão ideal, né? Tem muitos estudos trazendo aí o 13/8, 13/9. Como é feita essa aferição, né? Vai até a farmácia, a pessoa pode fazer em casa, para ter esse controle. Não estou nem falando de diagnóstico, eu estou falando de controle e monitoramento mesmo. Charles, isso é bem importante. E até linkando, porque hoje você ter um profissional, um nutricionista, um farmacêutico, juntando conhecimento e informações a nível geral dentro da farmácia é um ponto. E esse ponto, o que a gente está querendo passar para o nosso cliente? Chegou o seu João, um exemplo aqui, com uma prescrição de medicamento, a gente vai falar assim, o senhor é hipertenso, a gente quer garantir que esse medicamento aqui ele vai ter um efeito desejado e você não venha aqui a ter um derrame, não venha a ter um infarto. Então, a gente tem essas informações da alimentação para o senhor estar seguindo. E a gente tem também uma orientação a nível farmácia, que ele pode fazer acompanhamento da pressão, monitoramento da pressão arterial na farmácia. E também a gente possui o aparelho, ensina a utilizar o aparelho para ele fazer o monitoramento em casa. A pressão arterial, você tem dois resultados. Quando a gente faz a medição, a aferição, é mais conhecido como medir, né? A pessoa, eu quero medir minha pressão, mas a aferição da pressão arterial, a gente faz com dois resultados. Para pessoas acima de 50 anos, o ideal é sempre a gente pegar a parte superior do braço, que com a gente vai passando o tempo, vai envelhecendo, os nossos vasos vão ficando mais enrijecidos, mais duros. Então, o ideal é que a gente faça a pressão no braço. É feito com um aparelho, esse aparelho é colocado no braço. Não é só chegar na farmácia e estar fazendo a aferição. Precisa ter 5 minutinhos, senta, descansa, espera o corpo estar relaxado, não ter tomado café, evitar, para quem faz uso de cigarro, não fumar no momento, uns 30 minutos antes de estar fazendo a aferição da pressão, não ter praticado atividade física. Quando for fazer a aplicação, tá em repouso, descansa, coloca sentado, posicionado, o braço próximo ao coração, colocou o equipamento ele é feito à medida através de milímetros de mercúrio. Então a gente coloca no braço. Hoje a maioria dos equipamentos são eletrônicos, então apertou o botão ali, ele vai inflar, esse inflamento ele vai dar um primeiro resultado, que é a maior pressão, que é onde o sangue está bombando, tá tirando do nosso coração o sangue. É a pressão sistólica, mais conhecida em termos mais técnicos, mas é a pressão mais elevada, onde tem mais volume na artéria. É onde tem o 12, o 120 ali, que é o 12. E outro resultado é a pressão menor, a pressão que é diastólica, uma pressão que é o retorno do sangue para o nosso coração. Então, são esses dois resultados. É considerado uma pressão arterial normal, o 12/8, não pode se passar ali do 13/9, que ainda pode ser considerado já hipertensivo, o primeiro estágio da hipertensão, que tem alguns estágios, né? Tem pressão arterial normal, pressão arterial alterada e já hipertensão nível 1, hipertensão nível 2. É conhecido o normal porque a maioria da população brasileira se tem uma pressão linear entre 12/8, mas não significa que eu hoje fui na farmácia, eu fui no consultório fazer a aferição de pressão arterial e dar 13/8 seja considerado hipertensivo. Uma única aferição não vai me dar um diagnóstico de hipertensão. Então, por isso que ainda tem alguns estudos na literatura que está surgindo com relação a isso, mas é considerado realmente hipertenso, uma pressão arterial alterada acima de 14/8. E é importante falar também, né, Michel, que foi algo que você já disse aqui para nós, né? Não significa que você foi lá, fez a aferição da pressão, deu uma alterada, poxa, agora já sou hipertenso, né? Isso é um monitoramento. Se isso for frequente, se isso passar a ser já habitual, né, ser normal, isso depois a longo prazo, isso ser crônico, aí sim, ali o médico vai fazer, juntamente com outros exames, o diagnóstico, né? Agora, poxa, eu acordei, deu pressão ali um pouco
alterada. Pode ser N fatores, né, que a gente já conversou aqui. Então, vale ressaltar que não é porque uma aferição isolada deu alterado que você já vai ser um paciente hipertenso, né? Tem outras coisas a serem avaliadas. E a pressão arterial, o hipertenso, às vezes eu fico, então se eu comer mal, eu vou ter hipertensão? Não necessariamente, porque a causa da hipertensão ela não é bem estabelecida, não é bem conhecida. Então vai depender muito da idade, vai depender muito da etnia da pessoa, se é hereditário, se alguém da família já tem mais predisposição a desenvolver também a hipertensão. Então tem vários fatores que podem causar a hipertensão, né? E é importante também falar, eu acho que tem gente que talvez vai se identificar, né, que a gente falando aqui do 12/8, 13/8, né, que é o normal, mas tem gente que também trabalha aí com uma pressão normal, uma pressão que é um pouco mais abaixo ali, 11, 10/7, né, que não é considerado hipotenso, né, que não é considerado com pressão baixa, crônica, porque é a pressão do seu organismo, por isso tem importância de fazer uma consulta com o seu médico, de realmente avaliar a sua condição de saúde, para que aí ele consiga dar um diagnóstico real da sua situação. Né? Isso, e a gente trabalha mais com a questão da hipertensão, que é a pressão alta, porque é onde tem riscos, onde a pessoa pode vir a desenvolver um dano em algum órgão vital. Então, porque uma pressão nada mais é do que você está bombeando algo sobre o teu sistema nervoso, sobre a tua circulação e pode explodir alguma coisa. Então, vai dar problema no rim, vai dar problema no olho, vai dar problema no cérebro. Então, por isso que a gente trabalha mais com prevenção e tratamento de hipertensos, né? Ótimo. E existe, Ana e Michel, também fiquem à vontade, suplementações, né? Ou a gente trabalha somente com medicamentos e com alimentação, e lógico, exercício físico, ter uma qualidade do sono, né? Isso é importante também, tão importante quanto, né? Mas tem suplementações também para que auxiliam? Tem sim, assim como a gente estava falando dos alimentos que tem aí esse índice de potássio, sódio, potássio, cálcio, magnésio. Então, também existem os suplementos que trazem, então, esses micronutrientes que vão, então, fazer essa balança, vão, né, fazer esse peso, né, reduzir, então, essa carga de sódio. Mas existe sim. Essas suplementações, quando eles vão na farmácia, Michel, como que é? Já chegam pedindo, a gente faz alguma orientação, vem com prescrição do médico? Geralmente, para se fazer o uso de suplementação, a gente já precisa ter um acompanhamento daquela pessoa há algum tempo para entender a real necessidade. Tipo, hoje, eu chegar e tomar, no caso o cálcio, o magnésio e o potássio por livre e espontânea vontade, porque eu sei que é bom, pode até mesmo fazer o efeito rebote, pode me prejudicar em alguma coisa, porque tudo em excesso vai causar algum dano. Então, esse acompanhamento individual da pessoa é o que vai fazer a total diferença. É claro que uma suplementação hoje, que ela não é rica na fonte que é a alimentação, que é você comer lá o potássio da banana, ou você comer de algum outro tipo de alimento, você pode fazer a suplementação, desde que você tenha um acompanhamento tanto farmacêutico, nutricional e médico, que é um trabalho multidisciplinar, onde vai estar agindo todas as frentes para o efeito terapêutico positivo daquela pessoa. E além de minerais, que a Ana citou, tem também algumas vitaminas que podem ser utilizadas para prevenção e tratamento. Um exemplo são as vitaminas antioxidantes, vitamina C, vitamina E, que elas reduzem o dano oxidativo do corpo. O complexo B ele também auxilia, porque hoje o complexo B eles são formadores das nossas células de sangue, formadores de sangue. Se eu estou com deficiência em alguma vitamina do complexo B, eu posso também ter prejudicado algum processo interno do meu corpo que vai alterar a minha pressão arterial. Então, todas essas vitaminas e minerais, quando a gente vai na farmácia e recebe um paciente que já faz o tratamento ou que ele venha a solicitar por meio de prevenção, a avaliação, a anamnese é feita individualmente. Então, a gente precisa identificar a necessidade de cada substância, né? Porque hoje, cada pessoa e também cada profissional trabalha de uma forma, uma abordagem diferente com a pessoa. E essa pessoa tem que trabalhar com o que ela realmente necessita. A primeira abordagem é a alimentação, depois a gente vai para a suplementação. Perfeito. E aí, num contexto geral, por que é importante, né, a gente controlar a pressão arterial? Ana, pode começar.
Então, assim, existem, como o Michael colocou, vários problemas que podem ser subsequentes de uma hipertensão, né? Problemas vasculares, cerebral, problema renal, problema do coração, né? Então, é importante controlar a hipertensão para não vir a ter essas consequências mais graves, então. E a hipertensão, como a gente trouxe, né, no início, é uma doença silenciosa, de fato, né? Ela a gente vai identificar quando a gente já começar a ter os sintomas da doença bem mais evidentes. Michel, no seu ponto de vista, para complementar. E, Charles, é um ponto interessante. A hipertensão, ela é conhecida como assassina silenciosa, porque as pessoas elas podem conviver com a doença sem ter os sinais e sintomas. Os sinais e sintomas ele vai aparecer quando muitas vezes já atingiu algum órgão vital ou quando já está lá na frente precisando, o corpo está dando sinais, preciso de ajuda porque já não aguento mais dar conta do que está acontecendo aqui. Então, aí que entra a questão de você se preocupar, e é onde a gente também, como rede de farmácia, também ter esses nutricionistas, é se preocupar com a saúde da pessoa, que a gente não está aqui vendendo mais medicamento, a gente está aqui para... A gente quer vender uma qualidade de vida, a gente quer vender para você uma confiança, a gente quer vender para você um conforto, para você poder ir trabalhar bem, realmente curtindo a tua vida, né? Então, quando você fala de uma assassina silenciosa, é aí que preocupa, né? Então, uma pessoa normal que nunca não se tem histórico de hipertensão, é ideal que ela faça 1 ou 2 vezes ao ano a aferição da pressão arterial. Uma pessoa que já tem a hipertensão tem que ter uma frequência, pelo menos uma vez na semana, vai na farmácia, faz a aferição, ou uma vez por mês. Quando tiver tempo na tua rotina, nas tuas demandas, faz a verificação. Tem um aparelho de pressão em casa para fazer o automonitoramento também, né? Então é importante estar ciente do que pode estar causando, né? Porque quando você trabalha com algo que não dá sinal do que está atacando a gente, é preocupante. Eu vejo assim que também um dos grandes problemas hoje nessa relação da hipertensão, né, é até a adesão do paciente ao tratamento, né? Tanto seja na clínica na nutrição, quanto na própria farmácia a gente identifica isso, que às vezes é para tomar de 12 em 12 horas, mas esqueceu, toma uma vez no dia, ou é para tomar todo dia, esqueceu. Uma vez eu estava em contato, né, com uma paciente, e ela me disse que ela estava tomando uns medicamentos, uma lista de medicamentos, mas tinha um específico que ela parou de tomar por conta própria, porque toda vez que ela tomava, ela tinha que ficar indo no banheiro o tempo todo. Então, ela não queria ter que ficar indo no banheiro e ela, por conta, parou de tomar, mas a pressão dela continuou elevada. Aí a gente foi identificar, fui investigando, perguntando para ela, ela falou o nome do medicamento, que era um diurético. Então, o medicamento que auxiliava na baixa dessa pressão, era um medicamento que era o diurético, era justamente para isso, para que não mantivesse a pressão elevada, ela suspendeu por conta própria porque ela estava indo ao banheiro. A intenção era essa, né? Então, foi essa a orientação que eu falei, não, mas a intenção é essa. A intenção é que você vá ao banheiro, na hora dessa eliminação, né, aí o nosso corpo ele tem mecanismos para baixar essa pressão arterial através da diurese, né? Então, a gente encontra isso muito na nossa vivência, né, Michel? Essa resistência, às vezes, ou a falta de conhecimento. Por isso que é importante essa orientação ali frente a frente, seja no consultório da nutricionista, seja no balcão da farmácia. Né? E o início de um tratamento de hipertensão, ele não é do dia para a noite que o paciente vai ter os efeitos positivos. Ele demora um pouco, pode demorar ali 30 dias, pode demorar um pouquinho mais, porque o antihipertensivo, para ele começar a regular todo o nosso processo, todo o nosso corpo e ter um equilíbrio na pressão arterial, ele é amoroso. E às vezes o paciente ele vai se sentir mais confortável com a doença sem tomar o medicamento, devido a não ter sentido nenhum tipo de efeito ainda, do que tomando o medicamento. E às vezes o medicamento ele vai causar algum efeito também, que a pessoa vai se sentir com mal-estar, boca seca. Então é bem importante que esse tempo de adaptação ele seja bem fortalecido com o paciente. Então realmente você entender sobre a causalidade do porquê você está tomando aquele medicamento, saber os benefícios daquele medicamento, saber o que ele pode estar trazendo para a tua vida, e também é importante entender da própria doença, né? Tipo, para onde que eu tenho que ir? Quando eu sei e conheço o meu objetivo, é mais fácil de ter um tratamento mais adequado, né? E a farmácia, como ela tem as portas abertas e
todos tenham acesso ao farmacêutico de forma espontânea e sem precisar enfrentar, sei lá, a fila, pagar para tirar uma dúvida com o farmacêutico, é mais fácil ter esse monitoramento. Porque o médico vai voltar no médico a cada 3 meses, sei lá, 6 meses. Então, nesse período de 3 meses, se o tratamento está fazendo efeito ou não, a gente pode fazer esse acompanhamento e monitoramento com o médico. E lá na farmácia, a gente vai registrar a pressão arterial, registrar o que está tomando, a gente pode mandar anotar os valores de pressão da semana que ele foi e verificou, e para encaminhamento para o médico. E o médico vai chegar lá, vai ter todo o histórico dos dias, dos horários que fez a verificação da pressão. Então, isso auxilia em busca do tratamento medicamentoso, em busca de você conseguir completar 100% do teu tratamento. E lembrando que nós, da Farmacese, nós realizamos esse serviço também de maneira gratuita, né? Então, qualquer pessoa que queira ir até uma de nossas lojas para poder realizar a aferição de pressão, fique à vontade que esse serviço é um serviço gratuito realizado pela Farmacese. Ana, a gente voltando, resgatando um pouco dessa conversa sobre a alimentação, isso é um trabalho que tem que começar desde cedo também, essa orientação, né? Porque não adianta a gente chegar na vida adulta e querer mudar o hábito de uma vida toda, que é mais difícil. Talvez se a gente começasse já a trabalhar essa conscientização alimentar desde novo, desde criança, talvez a gente lá na frente, né, identifique que nós tenhamos adultos mais saudáveis, idosos mais saudáveis, né, com menos hipertensão, porque também já tinha essa consciência desde muito novo, né? Isso mesmo, Charles. Então, a alimentação, ela vem desde criança, como você falou, né? A gente cria hábitos saudáveis para ter uma vida mais saudável, né? Então, a gente falou recentemente também aqui, né, sobre alimentação infantil. Então, o quanto é importante a conscientização dos pais, das famílias, em ter hábitos saudáveis dentro de casa, porque os pais são um reflexo para os filhos, né? Então, quando a gente mantém práticas saudáveis, as crianças vão levar isso para a vida delas também, né? Então, sim, a alimentação, né, desde a infância, ela vai criar aí adultos mais saudáveis. E tem recursos disponíveis para que essas famílias, esses pais, já consigam encontrar receitas mais saudáveis, eles consigam essa orientação? Como que eles podem fazer esse planejamento para esses filhos, para essas crianças? A Organização Mundial da Saúde, ela tem, né, as diretrizes 10 passos para uma alimentação saudável. E através desse guia, né, é um guia que propõe desde como compor uma alimentação, pensando em os legumes, as proteínas, carboidrato, as frações disso, né, o guia traz isso e também sugere as receitas, né. Então, é um guia bem prático, hoje em dia, né, com acesso à internet, é muito fácil de acessar, né, muito fácil de conseguir. Então, as famílias, elas podem, através desses guias, né, encontrar essas opções. E também, assim, eventualmente, nós estamos também dentro da Farmacese, né, com as nutricionistas, disponibilizando o material, né, colocando ali dicas, conteúdos de como aproveitar um alimento por inteiro, né, de que forma utilizar da forma mais adequada possível aquele alimento. Perfeito. E aí eu quero que vocês também, né, com essa vasta experiência de vocês aí, conhecimento, digam para nós como que a gente pode, então, de maneira agora, depois desse bate-papo, resumidamente, prevenir a hipertensão. É simples prevenir a hipertensão? É fácil essa questão da prevenção? Olha, Charles, falar é fácil, né? A gente comentar, tipo, você tem que ter um estilo de vida mais saudável, você tem que beber água, você tem que cuidar da tua saúde intestinal, tem que cuidar das tuas emoções, da tua cabeça. Então, é um conjunto de ações. Mas, na prática, muitas vezes, na rotina, a gente não consegue estar aplicando tudo isso. Então, a real motivação que a gente precisa ter é olhar para o futuro mesmo. Tipo, eu quero me ver daqui a alguns anos bem, saudável. Então, por que eu não vou seguir uma boa dieta? Uma boa alimentação, por que eu não vou me movimentar? O nosso corpo ele foi feito para se movimentar, a gente precisa movimentar o corpo, precisa praticar uma atividade física, precisa hidratá-lo, mantê-lo bem hidratado, precisa estar com nossos micro e macronutrientes, ali, as vitaminas, minerais, todos em equilíbrio. Então é pensar realmente no futuro.
Por que que eu quero ter uma saúde agora bem, uma dieta agora bem, para lá no futuro eu estar desfrutando, né? Então, quando eu me aposentar, quero me aposentar bem, né, Charles? Me aposentar, tipo, com saúde, ficar bem, não ter muito estresse com tomar muita medicação. Porque a gente sabe, hoje, você falou da questão desde criança, a gente tendo esses hábitos, me reflete muito o planejamento. Se eu planejo minhas refeições, se eu planejo os horários de tomar meu medicamento, fica mais fácil de eu conseguir estar aderindo a esse estilo de vida, né? Porque é um estilo de vida. Realmente um estilo de vida. Muito ligado a estilo E de até vida. complementando, né, o que o Michael colocou, existe então toda essa preocupação com todos esses fatores, mas existe uma preocupação ainda maior quando se tem um histórico familiar, né? Então, uma pessoa que na família não tem ninguém hipertenso, ela vai tomar esses cuidados, né, prevenindo então para o futuro, mas quando se tem histórico familiar de hipertensão, aí o cuidado ele tem que ser muito mais severo e bem mais constante, né? Então, a gente pode dizer, né, que para prevenir tem principalmente partir dessa mudança do estilo de vida, muitas vezes, mudança dos hábitos, né, muitas vezes. Então, eu ter realmente uma alimentação mais equilibrada. E quando a gente fala em alimentação equilibrada, eu não estou dizendo que não possa comer nada, que não possa consumir nenhum alimento que tenha sal. A gente está falando que a gente tem que evitar ou minimizar esse consumo, né? Ter um controle em relação a isso. Então, realizar exercícios físicos, ter, né, um controle emocional ali, porque o estresse, a ansiedade, essas coisas interferem muito no aumento da pressão arterial, né? Então, ter esse acompanhamento também quando necessário. E para isso, muitas vezes, a gente dedicar nosso tempo para momentos de lazer, momentos que nós estejamos bem, seja sozinho, seja em comunidade, seja com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Eu acho que isso é extremamente importante, porque quando nós estivermos bem, numa situação de bem-estar também, o nosso corpo ele também vai reagir com isso, inclusive com neurotransmissores que são importantes também para dar uma baixada, né, na pressão, então isso é importante. E, claro, com o exercício físico, que eu acho que isso é importantíssimo, seja da forma como vocês preferirem, com o que vocês gostam de fazer, eu acho que o exercício físico também é importante, né? Ter uma qualidade de sono, eu acho que isso também a gente tem que considerar de uma maneira que pode auxiliar e muito aí para essa regulação da pressão arterial. E aí, a gente caminhando para o fim, eu quero que vocês deixem um recadinho de vocês mesmos aí para o pessoal em relação a esse assunto, a esse cuidado. Né? Eu sei que vocês já falaram aí de como, de maneiras importantes, de atenção para a prevenção da hipertensão arterial, mas eu quero que vocês deixassem um recadinho aí. Olha, meu principal recado, Charles, é para ser mais consciente. Então, sejamos mais conscientes sobre o nosso corpo, entender os sinais que o nosso corpo está transmitindo, a gente conseguir estar parando e olhando e focando no agora, focando, tipo, eu estou me sentindo bem agora, eu estou bem, eu estou me identificando como alguém que pensa realmente em ser melhor. Então, é uma autoconsciência, que quando a gente tem essa autoconsciência, a gente consegue chegar muito mais longe. Porque a gente, como pessoa, a gente gosta de ter tudo de imediato, né? Tipo, se beneficiar das coisas imediatas. Tipo, as emoções nossas são muito afloradas. Então, quando a gente consegue ter essa autoconsciência e pensar realmente que, não, eu não vou usufruir agora de comer um alimento processado, porque eu vou estar me dando mais dias de vida lá para frente. Então, descascar mais, desembalar menos, pensar em si como principal fonte, né, como objetivo principal. Né? E eu gostaria de colocar aqui, então, além de todos esses cuidados com a alimentação, né, de ter todos os cuidados em dia, é manter também em dia os cuidados de saúde, a unidade de saúde, fazendo os exames, né, deixando os exames em dia, os exames periódicos, né, que também é uma forma da gente estar monitorando os sinais, né, porque, como a gente colocou, a questão da pressão arterial, ele é silencioso, né, então procurando também a farmacese, fazendo monitoramento ali da pressão arterial, esse acompanhamento multidisciplinar, ele tem que estar em dia também. Show de bola. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ana. Muito obrigado, Misha, pela participação de vocês e colaboração de vocês. E todos vocês que nos acompanham também, muito obrigado. Como vocês sabem, nós estamos, né, no
com o nosso Momento SBA, tanto no YouTube, então cheguem lá, curtam, compartilhem os nossos conteúdos. Vocês podem acompanhar todos os vídeos que nós já gravamos aqui para vocês, com várias dicas, várias orientações, várias informações a respeito de saúde e bem-estar com todo esse nosso acolhimento. Lembrando a vocês que na Farmacese nós temos então esse serviço gratuito de aferição de pressão, além também do nosso painel da saúde ali, ao qual nós orientamos vocês a respeito da saúde como um todo, como um ato de prevenção mesmo, que esse é o nosso principal objetivo, promover saúde para todos os nossos clientes. E além disso, nós estamos também com o Momento SBA lá no Spotify, então eu sempre falo para vocês, coloquem lá para ouvir, para ir fazer um exercício físico, quando estiver cozinhando em casa, indo para o trabalho, para a academia, fiquem à vontade para ouvir todos os nossos conteúdos que são feitos pensando em vocês. E nós permanecemos aqui sempre à disposição de vocês para quando vocês precisarem. Se quiserem mais informações a respeito desse assunto, pode entrar no nosso site também, da farmacese.com.br. Lá tem aquele ícone de Fale com Farmacêutico, onde vocês sabem que nós estamos à disposição para poder te ajudar. Porque vocês sabem, né, que se precisar, é só chamar. Se inspire nesse movimento.